Aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo. Dave Robertson. Você quer que o Espírito Santo o guie? Neste livro, Dave Robertson apresenta uma compreensão bíblica única do que significa ser guiado pelo Espírito Santo por meio do testemunho interior. Dave ensina pelas Escrituras que, antes de mais nada, o Espírito Santo conduz você de uma caminhada baseada na carne e dominada por suas emoções para uma caminhada do Espírito, na qual você pode saber como discernir sua voz. Portanto, se você quer aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, não tente pular o primeiro passo. Ao ceder à liderança do Espírito Santo em sua vida, você encontrará uma vida de liberdade e vitória esperando lá do outro lado. A importância da liderança do Espírito Santo. Um dos ensinamentos mais importantes que uma pessoa pode receber é como ser guiado pelo Espírito Santo. Existem tantos crentes sinceros que pensam que Deus os está conduzindo de uma situação para outra, mas muitas vezes acabam confusos, porque os resultados não são os que eles esperavam. Então eles ficam se perguntando por que Deus lhes diria para fazer coisas que raramente dão certo. Se você já foi vítima desse tipo de situação, sabe que nada pode ser mais confuso do que acreditar que ouviu a Deus e então ser confrontado com evidências esmagadoras que dizem não. As táticas enganosas de Satanás. Ao longo dos anos de ministério, tenho visto um padrão emergir nesta área de aprender e ser guiado pelo Espírito. Eu vi pessoas tropeçarem e caírem, apenas para se levantar e repetir os mesmos erros. E Satanás usa esse cenário repetidas vezes com crentes em todo o mundo. Há algo sobre nosso potencial de ser guiados pelo Espírito Santo que realmente assusta o diabo. Ele teve muitos problemas para nos manter confusos, usando todos os enganos e a sua disposição para garantir que ele nos mantivesse no caminho errado. Como o diabo faz isso? Em primeiro lugar, ele é inteligente o suficiente para saber que não conseguirá nos dizer que não podemos ser guiados pelo Espírito. Ele percebe que sabemos melhor. Portanto, a única chance que ele tem de neutralizar nossa caminhada com Deus é nos doutrinar em seu programa, onde olhamos para nossas emoções ou circunstâncias externas com base para a liderança e direção de Deus em nossa vida. Em vez de nos rendermos ao testemunho interior do Espírito Santo em nosso homem espiritual. Uma das estratégias favoritas do diabo é enviar um bando de demônios de baixo nível, de segunda categoria e descartáveis para nos confundir, desfilando crentes em nosso caminho que afirmam serem guiados pelo Espírito Santo em tudo que fazem. E se olharmos para esses crentes como modelos de serem guiados pelo Espírito, podemos facilmente ficar confusos. Embora afirmem ser guiados por Deus, eles passam por uma situação após outra, tomando mais más decisões e sofrendo derrotas até o fundo do poço em tudo que fazem. Essa é a mesma tática que o diabo usa para confundir a questão da cura. Ele garante que ouçamos sobre cada crente que já creu em Deus para uma cura e não recebeu um milagre manifesto. Desta forma, Satanás tenta desacreditar todas as promessas de Deus em nossas vidas. Por que o diabo é tão ávido em sua oposição ao fato de sermos guiados pelo Espírito Santo? Bem, apenas o fato de que Satanás lutar tão duramente deve nos dizer o quão poderoso e perigosa essa liderança divina pode ser para o seu reino. 3 categorias de crentes. Quando se trata da liderança do Espírito Santo, os crentes podem ser divididos em 3 categorias. A primeira categoria inclui aqueles que já entendem como ser guiados pelo Espírito Santo. Essas pessoas têm testemunhos inspiradores de fé e vivem vidas que brilham com o amor e a sabedoria de Deus. A segunda categoria é composta de crentes que foram doutrinados pelo diabo para operar a partir do reino emocional da sua alma e, consequentemente, nunca aprenderam a operar a partir do seu homem espiritual. Esses crentes experimentam os maravilhosos picos emocionais que todos sentem quando as coisas vão bem, mas também são mais sustentáveis a serem oprimidos pelos baixos emocionais.
tormentos, medos e inseguranças, que podem ser causados pelas pressões da vida. Muitos cristãos se enquadram nesta segunda categoria, porque os sentimentos são parte integrante da construção de uma pessoa. Se um crente é guiado ou não pelo testemunho interior do Espírito Santo ou pela falsificação do diabo, é determinado por quão suscetível esse crente é à pressão e à sedução da luxúria. O primeiro tipo de liderança, o testemunho interior, origina-se no espírito da pessoa. O segundo tipo é a tentativa de Satanás de liderar através das emoções de uma pessoa, ou ao mesmo tempo em que a faz pensar que está sendo guiado por Deus. Antes de discutirmos mais esta segunda categoria de crentes, vamos passar para a terceira categoria de cristãos, aqueles que não conhecem nenhuma forma de liderança divina. Esses crentes não acreditam que uma pessoa pode ser guiada pelo Espírito Santo. No que lhes diz respeito, Deus existe e eles vão para o céu. Mas é quase como se essa categoria de crentes pensasse que Deus os abandonou enquanto vivem no plano da terra. Eles devem fazer o melhor que puderem enquanto estiverem aqui. Então, quando suas vidas terminarem, eles finalmente verão a Deus. Mas sabemos que a palavra de Deus, que esse não é o caso. Nosso Pai Celestial demonstrou sua vontade de ter comunhão conosco e de nos guiar pelo seu Espírito, quando Ele não apenas nos salvou, mas nos deu o enchimento do Espírito Santo. O testemunho interior versus a emoção da alma. A maioria de nós deseja ser guiado pelo Espírito Santo, e quando aprendemos a receber direção dele, o conselho e a sabedoria de Deus são disponibilizados para nós em tudo que fazemos. Não estou falando apenas de receber direção divina para o ministério, mas para nossos empregos, nossos negócios e para guiar as nossas famílias. Então vamos dar uma olhada em como o Espírito Santo se manifesta a nós por meio do testemunho interior. A forma principal e fundamental pela qual Deus conduz os seus filhos. Em Provérbios capítulo 20, versículo 37, Deus compara nosso espírito a uma vela, dizendo: o espírito do homem é a vela do Senhor, que esquadrinha todas as partes internas do ventre. Nosso espírito é a parte de nós que Deus ilumina e por meio da qual Ele se comunica. É através do nosso espírito que o Espírito Santo nos conduz. É o método mais dominante que Ele usa para realizar essa liderança, é o testemunho interior. Diferenciado entre o espírito e a emoção. Em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16, fala sobre o testemunho interior do Espírito Santo. Disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão novamente para temer, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui temos um fundamento bíblico que verifica o fato de que o Espírito Santo dá testemunho dentro do nosso espírito humano. Mas a fim de entender como o testemunho interior realmente funciona, devemos primeiro entender o que Deus designou para esta forma de liderança divina realizar em nossa vida e como podemos ceder a ela. Vamos começar identificando a diferença entre o que experimentamos quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano e quando somos guiados por nossas emoções. Temos que diferenciar entre o domínio emocional da alma, que pode variar da excitação quando tudo está indo bem, a depressão quando não está, e a qualidade estável e estabilizadora do espírito humano nascido de novo. Portanto, considere o seguinte: você já tentou desistir de Deus, mas algo dentro de você simplesmente não o deixou fazer isso? Não importa o quanto você tentasse, ou quão ruim as coisas ficassem, ou quão intensa a pressão se tornasse, algo dentro de você gritava: Abba, Pai. Abba é o termo grego íntimo para papai. Portanto, Abba, Pai, é uma expressão que diz: estou me rendendo a ti, papai.
porque tu és o Pai do meu espírito. Agora, você provavelmente não andou por aí ouvindo a palavra Abba Pai ecoando dentro de você. Mas mesmo que sua carne estivesse gritando para você desistir, exercendo 15 toneladas de pura pressão emocional por meio de tormento e medo, algo lá no fundo, bem no fundo, você simplesmente se recusa a desistir. Aquele algo interior ficava dizendo: não me importa o quanto isso me seja ruim. Você é o Pai do meu espírito e não me movo com o que vejo, ouço ou sinto. Eu sou só movido pelo que eu creio. Então aqui está como você pode saber a diferença entre o seu próprio espírito e as suas emoções. A parte de você que se recusa a ceder foi o seu espírito. E a parte que reagiu à pressão foram suas emoções, sua alma. A chave é aprender a operar com a parte de você que não desistiria. O Espírito Santo dá testemunho com seu espírito. Veja novamente o que Romanos 8,16 diz. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que quando as circunstâncias em uma vida ficam tão ruins que você sente vontade de desistir, a parte de você que o Espírito Santo fortalece é o seu espírito. E ao sentir essa força, seu espírito responde reconhecendo sua salvação. E a isso que o versículo 15 refere-se quando diz: clamamos Abba Pai. A carne, o diabo e o mundo podem condená-lo. Eles podem pressioná-lo e insistir para que você desista. Mas o Espírito Santo combate toda essa oposição, testemunhando continuamente no interior do seu espírito que você é um filho de Deus. O Espírito Santo não apenas dá testemunho da sua salvação, mas também dá testemunho se você está pensando da maneira certa ou errada, tomando decisões certas ou erradas, ou acreditando na doutrina certa ou errada. Portanto, quanto mais rápido você puder diferenciar entre o reino emocional da alma e a qualidade estabilizadora do espírito humano nascido de novo, mais rápido você aprenderá como ser guiado pelo testemunho interior, para fora da escravidão da carne e para um caminho de liberdade e maturidade. Guiados pelo Espírito Santo e não por suas emoções. Por muitos anos observei ministros, empresários e pessoas em geral se esforçarem para tomar decisões de acordo com a direção do Espírito Santo. Uma coisa que tenho notado é que, embora o Espírito Santo ilumine o espírito de cada filho de Deus, muitos cristãos ainda caem em armadilhas do engano do diabo, sendo guiados por suas emoções, confundindo emoções com a liderança do Espírito. Eles acreditam que Deus os está levando a um lugar para outro e de uma situação para outra. Quando eu nasci de novo, fiquei entusiasmado com a perspectiva de ser guiado pelo Espírito Santo. Quando a maioria das pessoas, meu conceito de liderança do Espírito era que ele me levaria de um lugar para outro, ou mesmo da pobreza para a riqueza. Mais tarde, porém, descobri, como muitos descobriram antes de mim, que é quase impossível que o Espírito Santo guie a um crente dessa maneira, desde que o diabo tenha acesso às emoções do crente e possa dominar a liderança do testemunho interior. Os cristãos que dão ao diabo uma porta aberta para sua alma encontrarem-se em um contínuo carrossel emocional. Muitos correm de um lugar para outro, alegando que Deus os enviou e causando confusões, porque quase sempre eles mesmos estão confusos. Frequentemente, eles profetizam direção sobre a vida de outras pessoas, mas precisam de muita ajuda em suas próprias vidas. No entanto, não faria bem a Deus enviar pessoas assim a qualquer lugar, desde que o diabo possa dominá-las, assim que chegarem. Na verdade, essas pessoas não seriam capazes de resistir à pressão ou às tentações do pecado. É por isso que o Espírito Santo quer levar os crentes para o próximo passo da experiência do novo nascimento. Ele quer que desenvolver nosso caráter
a tal ponto que a voz mansa e serena do nosso homem interior seja mais alta que o testemunho das pressões e mais forte que as tentações do pecado. Portanto, o primeiro objetivo do Espírito Santo é nos conduzir de uma caminhada vaciada na carne e dominada pelas nossas emoções para uma caminhada no Espírito, da qual possamos saber discernir a sua voz. A verdade é, nosso caminho para uma vida de vitória sempre nos direcionará àquilo que é mais poderoso do que nossas emoções carnais. E essa é a operação do nosso homem interior. Isso nos leva a um estudo da operação do espírito, alma e do corpo, dividindo entre espírito e alma. Quando Deus criou seu primeiro homem, Adão, ele formou um corpo para Adão do pó da terra, uma substância que já existia. Mas quando chegou a hora da criação do homem espiritual de Adão, Deus alcançou o interior do seu próprio ser e literalmente trouxe o espírito de Adão à existência. E quando Deus colocou esse espírito no corpo de Adão, a vida daquele espírito ativou seus sinais vitais e o homem se tornou alma vivente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: "E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente." O corpo de Adão foi a coisa mais incrível que Deus já tinha criado. Era uma roupa física que fluía em absoluta harmonia com as leis naturais da física que reagem ao mundo. Esse traje deu ao homem Adão, um ser espiritual, a habilidade de coexistir em dois níveis de criação: o reino natural e espiritual de Deus. Assim como o traje de um astronauta permite que ele opere tanto na Terra quanto no espaço, não havia nada como o corpo físico do homem em todo o universo. Foi projetado para abrigar o espírito de Adão em todos os aspectos. Sua mão espiritual se encaixava em sua mão natural, dedo por dedo. Seus olhos espirituais se encaixavam em seus olhos naturais, e seus ouvidos espirituais se encaixavam nos seus ouvidos naturais. Deus fez esse corpo natural para abranger tão perfeitamente a operação do homem interior que, se o homem natural e o homem espiritual estivessem lado a lado, eles pareceriam quase idênticos. Uma alma física para abrigar a alma espiritual. Agora, quando eu digo que Deus criou nosso corpo natural para abrigar nosso corpo espiritual, a maioria das pessoas não tem problemas para entender esse princípio. Um conceito mais difícil de entender é que, quando Deus criou o espírito do homem, Ele colocou dentro desse espírito humano certas forças espirituais como amor, alegria e paz. Essas forças compõem a natureza do nosso homem interior. Então, exatamente da mesma forma que Deus criou nossas emoções e pés físicos para serem receptáculos de nossas mãos e os nossos pés espirituais, Ele criou uma alma física que age como um receptáculo para as forças espirituais do amor, alegria e paz. Assim, quando Deus colocou o espírito de Adão em seu corpo, a mão espiritual se encaixou em sua contraparte, a mão física, e a alma espiritual se encaixou em sua contraparte, a alma física. Veja a diferença entre a alma espiritual e a alma física. São estas. A alma espiritual possui força do amor, e a alma física possui a emoção do amor. O homem é a única parte da criação de Deus que possui uma alma espiritual. Pegue seu cachorro ou gato de estimação, por exemplo. Cães e gatos podem ser tão calorosos e amigáveis que as emoções da sua alma física podem quase se igualar à operação de uma alma espiritual. Mas quando seu animal de estimação morre, mesmo que você sinta muita falta dele, sua alma física
perece com ele. Quando morremos, porém, nosso homem interior é desconectado do nosso homem exterior e simplesmente saímos do nosso corpo físico. Da mesma forma, nossa alma espiritual, que consiste na força do amor, alegria e paz, está desconectada da nossa alma física, que consiste nas emoções do amor, alegria e paz. Da mesma forma que sua mão física foi projetada para servir sua mão espiritual, enquanto você estiver nesta terra, as emoções físicas da alma são projetadas para servir as forças espirituais do homem interior. Deus projetou essas forças espirituais de amor, alegria e paz para operar através dos reinos emocionais de sua alma para afetar todo o seu ser. A nova natureza do novo nascimento. Mas quando Adão caiu da graça de Deus e morreu espiritualmente, ele recebeu a natureza do pecado em seu espírito. Nesse ponto, não apenas seu espírito era capaz de coisas como ódio, assassinato e mentiras, mas essa natureza pecaminosa também se infiltrou nos cromossomos do seu homem físico, quebrando o ciclo do seu corpo físico, perpetuamente auto-renovado. Assim, aquele corpo físico se deitou e morreu cerca de 930 anos depois. Séculos se passaram até que Jesus viesse, e a nova natureza, a natureza de Deus, foi mais uma vez disponibilizada ao homem por meio do novo nascimento. Quando nascemos de novo, uma nova natureza é recebida em nosso espírito humano. Por causa dessa nova natureza, nosso homem interior não tem mais capacidade de oscilar entre o amor e o ódio, a verdade e a mentira, a paz e o assassinato. Mais uma vez, permanecemos constante na força espiritual do amor, da paz e da alegria. Há apenas um problema. A alma espiritual, com suas forças de amor, paz e alegria, deve operar através da alma física. Mas a alma física ainda tem a morte operando nela, herdada do primeiro Adão. Ainda tem a capacidade de oscilar entre as emoções do amor e do ódio. Através da nossa alma física, os cuidados desta vida podem entrar se os permitirmos. O tormento e o medo podem tomar conta e começar a controlar nossas emoções, fazendo com que elas flutuem para frente e para trás. Em meio a tudo isso, nosso homem espiritual permanecerá constante, quase como se dissesse: você pode oscilar entre o ódio e o amor, entre o medo e a fé, se quiser, mas eu não vou com você. O diabo gosta de construir fortalezas dentro dos reinos emocionais da nossa alma. É à medida que aprendemos cada vez mais como ser guiados pelo Espírito Santo, crescemos a ponto de nossas emoções serem controladas pelas forças constantes e estabilizadoras do nosso homem espiritual, e não pelos altos e baixos emocionais da vida. O valor da oração em línguas. A chave primária para ajudá-lo a superar os altos e baixos emocionais do mundo e abrir um canal direto para seu homem interior é orar em línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 diz: porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. A verdade é que odeio pensar na desvantagem de uma pessoa que não foi convencida da importância de orar em línguas. Usando este dom precioso, você pode entregar-se ao Espírito Santo de propósito, a qualquer momento, para liberalmente acender e ativar o fogo do testemunho interior. Assim que você começar a orar em línguas, você começa a operar a partir do seu homem interior, pois a Bíblia diz que no seu espírito você fala mistérios. Pois o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, mas fala a Deus, porque ninguém o compreende. No entanto, em espírito, ele fala mistérios. Construindo uma função através da oração em línguas. O Espírito Santo vive naquele lugar quieto do seu espírito, onde as línguas se originam. Ele silenciosamente espera que você abra a porta
para suas incríveis forças transformadoras de vida, ou melhor, alcançasse essa porta. Através do dom da revelação de orar em línguas, ele quer colocar um alicerce tão forte sobre o seu caráter que não importa o que você esteja amarrado ou quão altas as vozes da pressão e turbulência tenham se tornado, ele é capaz de conduzi-lo para fora de tudo isso, para a vitória. Veja bem, embora a origem das línguas seja o Espírito Santo e o espírito humano que o faz a oração, o Espírito Santo está realmente criando as linguagens das línguas dentro do seu espírito humano enquanto você fala. Portanto, a oração que você está fazendo não é de forma alguma influenciada pelos altos e baixos emocionais da alma que você pode estar experimentando no momento. É por isso que orar em línguas fortalece parte de você, da qual você obtém forças para resistir ao pecado. Também aguça seu discernimento para diferenciar entre o reino emocional da alma e a operação pacífica do testemunho interior. Portanto, da próxima vez que o inimigo entregar um pacote de más notícias à sua porta, não reage imediatamente com base em suas emoções. Em vez disso, entre no Espírito. Comece deliberadamente a operar a partir do seu homem interior, orando em outras línguas. Ao fazer isso, você contornará completamente a alma e conduzirá suas emoções de volta para onde deveriam estar, submetidas ao seu espírito, jogando uma tábua de salvação para o seu homem interior. Orar em línguas pode ser comparado a encontrar um homem que está perdido no mar. As chances de encontrar uma pessoa na imensidão do oceano são muito pequenas. Quando isso acontece, o helicóptero surge no horizonte, avista um pontinho minúsculo na grande extensão da água e joga uma tábua de salvação para o homem. Bem, às vezes as preocupações desta vida podem fazer você se sentir como se estivesse se afogando em um oceano de turbulências emocionais. Orar em línguas lança para você uma tábua de salvação espiritual que pode tirá-lo dos problemas e levá-lo à vitória. A princípio, quando sua base ainda está mudando de operar fora do reino emocional para operar no reino espiritual, suas emoções podem gritar do alto que dominam o lugar tranquilo a partir do qual o espírito opera. Na verdade, a operação do seu homem interior pode parecer bastante fraca perto da sua alma quando ela está furiosa com emoções negativas. Continue jogando uma tábua de salvação para seu homem interior. A cada minuto que você ora em línguas, você se edifica, cultivando as forças do amor, da paz e da alegria que residem na nova natureza do seu espírito. Ao permitir com que o Espírito Santo cultive essas forças espirituais dentro do seu homem interior por meio da oração em línguas, você finalmente será capaz de perceber a diferença entre o testemunho interior do Espírito Santo e suas emoções, entre as forças do amor e a emoção do amor, entre a força da paz e uma emoção de sensação de bem-estar, a força da alegria e a emoção da felicidade. Você até crescerá a um ponto em que suas emoções servem a você, em vez de você servi-las. E quando você pode entrar em plenitude, vida plena, em que Deus te conduz à vitória em todas as situações. Ele se comunica com você, dando testemunho quando você está indo na direção certa. Ele verifica quando você está indo para a direção errada. Ele é capaz de fazer isso agora, porque os gigantes da terra de Canaã não mais controlam você por meio do tormento e do medo. Em vez disso, a operação da alma é estabilizadora pelo Espírito, mantém a sua mente e as suas emoções estáveis, permitindo-lhe discernir o testemunho interior do Espírito Santo em qualquer situação. Portanto, saia para possuir a terra prometida da sua herança em Jesus Cristo.
Renda-se à obra do Senhor dentro do seu homem interior, porquanto Ele o conduz para fora da escravidão e da corrupção para uma caminhada madura de filiação e liberdade. Palavra para os dias de hoje. A maior coisa que um crente pode fazer por mim, diz o Senhor, é entregar-se ao poder do meu Espírito Santo. Eu não disse que Ele os guiaria em toda a verdade e que a minha palavra é a verdade? Fora da sua presença não há liberdade nem iluminação da mente. Há quem se relacione comigo nas gerações e décadas passadas, sim, até em outros séculos, diz o Espírito. Aqueles poucos que foram levados à minha presença mantiveram um padrão ao passarem por suas gerações. Para qualquer filho de Deus que se entrega a mim, eu diria que é prazer de seu Pai colocar todas as chaves do reino em suas mãos. Não há nada que eu esteja escondendo de você, nada que eu não revele a você, pois eu o chamei para atravessar este lugar com a sua unção e o seu chamado para fazer proezas nesses últimos dias. Seja forte, meu filho, na força do meu poder, e você ficará exultante e cheio de alegria. Tenha sede, mas saiba disso, nenhum homem pode satisfazer a sua sede. Você deve permitir que o Espírito Santo o leve de glória em glória e revele a plenitude de Jesus Cristo em sua vida e em seu chamado. Que você entre em minha presença e seja cheio da minha alegria e poder, diz o Espírito. Então aprenda a passar tempo comigo. Prepare-se para andar comigo e fará proezas para mim. Antes da minha vinda, meus olhos serão o que você desejar ver. A plenitude do mover do Espírito Santo na vida da pessoa e nas bênçãos de Deus.